Vamos lá, galera. Deus colocou uma palavra no meu coração. Tenho certeza de que hoje será uma noite de grande manifestação da presença do Senhor. Amém? Está com essa expectativa aí? Então, amém. Porque quando a expectativa daqui alinha com a expectativa daí, e nós estamos em um só corpo, com um só propósito, com um só desejo, Deus lá do céu fala, olha, eles estão em unidade. Vou derramar aqui um pouquinho mais da minha presença. Vou derramar um pouquinho mais da minha glória sobre eles. E é isso que a gente vai experimentar hoje, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 7. Por favor. O pessoal vai projetar aqui também. Josué 7. Eu vou ler alguns versículos, mas eu não vou ler tudo. Então, eu vou avisando vocês conforme eu for pulando, tá bom? Certo? Quem achou, diz aí, grita aí, just one. Amém. Vamos lá, então. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Quem foi infiel, gente? Israelitas, tá. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que ficava perto de Bet-Avã, a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, porque eles são poucos. Estão comigo aí, gente? Sim, tudo certo? Certo. Continuando aqui, versículo 4. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Estou no versículo 6. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça. E ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Eu quero que você pule agora para o versículo 10. O Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as, as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Até aí. Texto forte, né? Eu vou pesar o clima aqui um pouquinho, já peço desculpas desde já, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. O título dessa palavra é Quando a desobediência atrasa os planos de Deus. Olha lá como a gente fica. Quando a desobediência atrasa os planos de Deus. Falando um pouquinho sobre o contexto desse texto que eu acabei de ler para vocês. Moisés havia morrido. E quem foi o sucessor de Moisés? Josué. Josué toma conta ali do povo, passa a liderar o povo perante grandes vitórias, e o Senhor era com Josué, o Senhor era com Israel, e eles vinham de vitória em vitória, em vitória, em vitória. Eles estavam experimentando de uma graça sobrenatural muito grande. O povo estava feliz, o povo estava ali num relacionamento próximo com o Senhor. E o que acontece? Chega aquela grande batalha contra Jericó. E o que acontece com o povo do Senhor? Vocês podem falar comigo, gente.
Quando Josué foi lutar lá em Jericó, o que aconteceu? Eles ganharam, as mulheres. Isso, exatamente. Eles tiveram a vitória, obtiveram a vitória. Porque o Senhor estava com eles. Gente, EBD amanhã às 9, tá bom? Todo mundo convocado. Esse assunto, eu vou pregar sobre isso. Eles acabaram de experimentar mais uma vitória. Só que nesta havia uma ordem diferente do Senhor. No capítulo 6, Deus havia dito o seguinte para o povo: vocês vão obter a vitória. No entanto, tudo que ficar ali depois que a vitória for concedida, vocês não podem tocar. Era muito comum que após um povo derrotar o outro, eles se apossassem daquilo que era do povo derrotado. Eles levavam embora e era uma espécie de troféu de guerra. No entanto, Deus disse não. Muito bem. É nesse contexto que entra Josué 7. Um homem chamado Acã estava lá na guerra também. Experimentou a vitória também. Vinha dessa sequência de momentos com Deus. Também havia ouvido a ordem de Deus. Também. No entanto, quando a vitória havia sido consumada, Acã avistou os despojos da guerra. E essa cena veio à minha mente. Estava lá o campo de batalha já, aquele monte de gente morta, os despojos ali. E Acã quer observar um pouco mais de perto. Ele se afasta um pouco de seus colegas soldados. Ele começa a observar. Os seus olhos contemplam ouro. Os seus olhos contemplam prata. Os seus olhos contemplam tecidos finos, caríssimos. E os olhos de Acã contemplando, gerou desejo no coração dele. Esse desejo, uma vez gerada, ao invés de fazer Acã correr para não pecar e não desobedecer ao Senhor, fez com que Acã observasse mais de perto e se afastasse mais dos seus colegas. Observou e aí pensou: se eu pegar só um pouquinho, ninguém vai ver, ninguém vai saber, ninguém vai se importar, não vai fazer falta. O desejo, a partir dos olhos, desceu para o coração. E o desejo que antes era só idealizado, foi concebido. Acã pega os itens, esconde, óbvio, leva para sua casa, enterra, esconde e guarda. Sabe, queridos, eu fiquei pensando, esse texto, ele me pegou demais e Deus trouxe 3 lições ao meu coração e eu vou compartilhá-las com você. Lição número 1, fale comigo. O que os olhos veem, vocês vão repetir comigo, vocês ouviram essa parte? O que os olhos veem, o coração deseja. Essa situação que eu narrei para vocês agora, muito se parece com o que a gente vive em nossa vida. Muitas vezes, enquanto nós estamos vivendo nossa vida cotidiana, nos ambientes que são fora da igreja, os nossos olhos veem muita coisa. Os nossos olhos contemplam muitas situações. E nós temos que tomar muito cuidado com os nossos olhos, com o que os nossos olhos enxergam. Já não nos deixavam enganar aquela musiquinha da Central Kids. Pelo menos eu ouvia na Central Kids. Não sei se você ouviu em outro lugar. Mas que é assim: cuidado, olhinho com que vê. Cuidado. Já ouviram? Pois é. Não ouviu? Tá vendo? Precisava ouvir. Isso é tradição cristã. Cuidado. Porque Acã começou a observar as coisas que pertenciam ao povo pagão. E muitas vezes a gente começa a observar a liberdade que os nossos amigos não cristãos têm.
A gente começa a observar a vida deles dizendo, nossa, como eles são legais. Os pais deles não são chatos igual os meus, que me deixam trancados em casa, não me deixam dormir na casa dos meus amigos. Eu queria muito dormir na casa das minhas amigas, minha mãe não deixava, graças a Deus. Nossa, eles têm tanta liberdade. Eles já bebem, eles são descolados. Eles matam aula. Eles desobedecem os pais. Eles já têm relação com o namorado, com a namorada. Vão viajar juntos. Passam o final de semana na praia. Uau! Os olhos veem. O que os olhos veem gera desejo aqui, ó. E uma vez que você não mata esse desejo na raiz, ele gera iniquidade no coração. Uma vez que o desejo desceu para o teu coração, muito cuidado. Você está a um passo de cair num abismo que muitas vezes não tem volta. Acã havia experimentado a glória de Deus, vitórias gigantescas, e mesmo assim, isso não impediu com que ele olhasse para aquilo que pertencia ao povo que não era de Deus e desejasse, e quisesse comer a comida dos porcos também. E às vezes isso acontece comigo e com você. Nós estamos aqui na igreja, nós conhecemos a verdade, nós sabemos aquilo que Deus tem para nós temos plena consciência disso, nós somos limpos, mas ainda assim a gente olha para aquilo que é sujo e a gente quer também. A gente quer sujar a pontinha do pé. Aí suja a pontinha do pé, depois você mergulha o tornozelo. Quando você vai ver, você está até aqui com o pecado. Tudo bem aí? Sim? Posso continuar? Cuidado. Observa se hoje na sua vida existe algo que não pertence à vida de um homem, de uma mulher cristã, e que você pegou de hábitos do mundo, de pessoas do mundo, de costumes. Ninguém viu. Você pegou quietinho e você guardou. Se você identifica isso hoje no seu coração, Deus está jogando a luz, porque Ele quer limpar. Eu posso ouvir um amém? Segunda coisa que eu aprendo aqui. Fala comigo. O Senhor já não estava mais lá. Pena que ninguém viu. No versículo 7 a 11... nós lemos, e Deus diz que já não estava mais com Israel, que havia abandonado Israel, porque Israel tinha pecado. Mas aí eu te pergunto, quem pegou os itens? Foi Israel inteiro? Sim ou não, gente? Foi Acã. Mas Deus diz, Israel pecou. Sabe por quê? Uma vez que você e que nós pecamos, o nosso pecado contamina tudo que está ao redor. Você já observou a destruição que acontece quando um homem ou uma mulher casado cai no pecado do adultério? É só o casal que se prejudica? Toda a família. Quando alguém cai no pecado da fofoca, é só a pessoa que está falando que é prejudicada? Não. Existem vítimas também. Quando alguém cai no pecado da pornografia, só ele está se destruindo? Não. Ele está alimentando todo um sistema podre de escravização sexual. O nosso pecado não somente nos destrói, mas contamina todo o nosso redor. Contaminando todo o nosso redor, a gente passa a ser instrumento não de bênção, mas de maldição. Foi o que aconteceu com Acã. A origem do pecado dele fez com que a ira de Deus caísse não só sobre ele, mas sobre Israel.
E aí Deus se retira. No momento que Acã pecou, a presença do Senhor é retirada. Mas sabe o que acontece? Ninguém percebe. E sabe como eu posso afirmar isso? Logo após esse momento, eles tinham mais uma batalha. A batalha contra a cidade de Ai, que era uma cidade bem menorzinha, bem menos perigosa. Tanto é que dizem assim, poupem os soldados. Manda só uns 2, 3 mil, porque a gente está ganhando todas. Deus está com a gente. A nossa vitória é certa, é garantida. Mas eu te pergunto, Deus ainda estava com eles? Não. Mas alguém percebeu? Não. Sabe por que ninguém percebeu? A rotina deles continua igual. Acã já estava com os itens proibidos dentro da sua casa. Isso causou alguma mudança na vida dele? Não. Ninguém percebeu. É como acontece com a gente. Às vezes nós estamos caindo e caindo e caindo e caindo. E cada vez nos afundando mais profundo. Mas a gente não muda nada na rotina. A gente continua vindo no Just One sábado e tem que vir mesmo. Mas não gera arrependimento. Não gera mudança de vida. O pecado já está aí, tomando conta do teu corpo. E você ainda está com a mesma rotina. E você não percebeu ainda que o Senhor está te exortando a uma mudança de vida. Porque Ele quer ter mais relacionamento com você. Deus não me trouxe aqui essa noite para apontar o dedo para o seu rosto, querido, querida. De jeito nenhum. Mas quando Deus nos corrige, é o maior sinal de que Ele nos ama profundamente. Existe aquele versículo que diz, não há altura, não há profundidade, nada me afasta do amor de Deus. Mas o que fez com que o homem e a mulher se afastassem da presença de Deus lá no Éden? O que, gente? O pecado. O pecado, e vou colocar aqui um parênteses, tá? Não puramente o pecado, mas o pecado não confesso. Esse sim, esse te afasta de Deus. Será que você já se afastou tanto da presença do Senhor? Você já não tem mais intimidade com Ele? Ele é só um nome. É só um ritual religioso que eu pratico todo final de semana para fazer com que eu me sinta bem comigo mesma ou comigo mesmo. E você nem se deu conta de que você e o Senhor não têm mais relacionamento de amigo e de amiga, de filho e de filha. E sabe por que a gente não percebe? Porque a gente para de buscar e a rotina fica igual. Eu acordo, eu vou para a escola, eu volto, eu jogo videogame, não tenho tempo com o Senhor. Às vezes à noite, de madrugada, eu dou lugar para o pecado, ou durante o dia, quando ninguém está vendo, eu dou lugar para o pecado, vou dormir, fecho os olhos, falo, Senhor, me perdoa, começo a dormir, no dia seguinte começo tudo de novo. No sábado estou no Just One, e você nem se deu conta de que um abismo entre você e o Senhor está se abrindo bem na sua frente. O povo não percebeu. O povo só percebeu quando eles foram derrotados. Meninos, vocês podem colocar o horário aqui para mim, por favor, para eu me organizar? Eles só perceberam quando foram derrotados. E eu não quero, de verdade, que na minha vida e que na sua vida aconteça da mesma forma. Deus nos livre de percebermos que estamos longe do Senhor somente quando a queda for feia. Somente quando as consequências do pecado já tiverem chegado. Mas que a gente perceba cedo. Que a gente perceba logo. E que nós tenhamos pressa de voltar. Que o nosso coração pulse, Senhor. Perdão, eu olhei sim para aquilo que eu não deveria. Eu me apossei sim daquilo que era sujo. O Senhor me disse para não fazer. Mas está aqui, ó Deus. Eu não vou esconder.
Porque Acã colocou isso embaixo ele enterrou no meio da casa dele. E sabe o que é engraçado? Para ele ter pego, ele precisou fazer escondido, certo? Porque senão as pessoas veriam que ele estaria desobedecendo. Ele levou para sua casa e teve que esconder, certo? Porque senão qualquer que chegasse ali veria. Observe, sempre que a gente quer errar, a gente procura se esconder. Ninguém passa do ponto com o namorado ou com a namorada na frente do pai e da mãe. É sempre num canto escondido, no carro que você fica mais tempo, no canto que ninguém está vendo, quando a luz do cinema apaga. Ninguém vai usar droga na frente do pai e da mãe com a luz acesa. É sempre escondido, é sempre no canto, é sempre achando que você está isolado. Mas não se esqueça, dos olhos do Senhor a gente não se esconde. Ele está vendo. Tudo aquilo que você faz escondido, presta atenção, há grandes chances de ali estar morando o pecado do teu coração. Terceira coisa, diz comigo, haja enquanto há tempo. Amém. Deus não diz de imediato quem é a pessoa que pecou. Não. Ele não revela de imediato. Ele diz que Israel pecou. E para que fosse descoberto quem era ali a raiz do pecado, ele estabelece uma série de procedimentos. Não foi do dia para a noite. Mas Josué teve que fazer uma investigação. E ele fazia uma investigação um pouquinho em cada casa. Então ele ia chamando as tribos, ia revistando. Teve todo um procedimento. Não foi do dia para a noite. E eu fiquei pensando, por que será que o Senhor fez dessa forma? Porque tranquilamente ele poderia ter levantado um dos seus profetas e dito, olha, Acã pecou. Ele ali é a laranja podre da fruteira. Precisa ser retirado. Mas ele não fez isso. Houve um tempo. E eu imaginei, por que será que Deus deu esse tempo? Durante esse tempo, Acã poderia ter chegado diante de Josué e diante do Senhor e dito, fui eu. Eu pequei. Eu me arrependo. Os itens estão aqui. O que eu fiz foi isso. Eu estou envergonhado. O meu pecado está aqui. O Senhor me confrontou. Mas ele não faz isso. Ele permanece quieto. Ele permanece em silêncio. Ele guarda aquilo até o último. E aí, não teve mais tempo. Quando veio à luz que Acã era o culpado pela maldição de Israel, o tempo dele já havia se esgotado. Ele foi condenado à morte e foi queimado, junto com os itens que havia pego. Nós ainda temos tempo. Às vezes você está ouvindo aqui minha voz. O Senhor está falando ao seu coração, e o louvor pode subir. O Senhor está falando ao seu coração. Mas você está endurecendo o seu coração. E hoje nós ainda temos tempo de pegar os itens que estão escondidos em nossa casa. Aqueles que nós pegamos junto com o povo, que nós não deveríamos andar junto, nem observar, nem desejar. Hoje é tempo de você trazer isso no altar do Senhor. Hoje é tempo de você fazer diferente do que Acã fez. Levantar a sua mão e dizer, aqui ó Senhor, eu não vou mais guardar. Eu não vou mais deixar isso me dominar. Eu trago aqui o desejo do meu coração. Eu trago aqui aquilo que me fez tropeçar até aqui. Porque eu não aceito mais ser dominado pelo pecado. Porque Jesus morreu na cruz para te dar vida, vida em abundância, e te libertar da escravidão que Satanás quer deixar a sua vida.
Você pode dar um glória a Deus pelo sacrifício que Jesus fez na cruz por você? Amém. Feche os seus olhos agora. Começa a fazer uma análise no seu coração. E agora, em nome de Jesus, todo espírito de orgulho caia por terra. A palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda. Não seja preso pelo orgulho no teu coração, de achar que você vai passar vergonha de confessar um pecado. Queridos, Paulo dizia, e eu faço da palavra dele as minhas: dentre os pecadores eu sou o pior. A gente só conhece o nosso próprio pecado, a gente não sabe do pecado do outro. Mas sempre existem coisas que nós precisamos confessar. Sempre há algo a ser restaurado com o Senhor. Sempre tem uma poeirinha que a gente varreu ali para debaixo do tapete e achou que estava tudo bem, mas não está. Porque por menor que seja, o pecado vai dando origem a um abismo entre você e o Senhor. E em nome de Jesus, hoje esse abismo será fechado. Se coloque de pé aí, no seu lugar. Eu quero propor algo. Enquanto nós vamos cantar esse louvor, você vai vir aqui à frente. E por que eu tenho que vir à frente? Porque o lugar de restabelecer a aliança com Deus é no altar. Nicole, eu posso fazer isso do meu lugar? Pode. Mas essa atitude de vir até o altar é como se você estivesse dizendo para o Senhor: Deus, eu estou aqui, eu estou trazendo, eu estou levando, Deus. E eu estou deixando aí. E uma vez que eu deixar aí, eu não pego mais de volta. Uma vez que eu entregar, eu não volto mais atrás. Senhor, eu entendi, Pai, que eu andei observando muito de perto o que eu não deveria. Senhor, eu andei desejando aquilo que não pertence aos filhos de Deus. Senhor, além de desejar, eu peguei com as minhas próprias mãos e trouxe para dentro da casa do meu coração. Mas Deus, eu estou colocando no teu altar hoje. A gente vai cantar. E você não demore não. Vem à frente que a gente vai orar juntos. Eu já estou aqui. Para ti eu vou. Pode vir, o altar está aberto. É só você e Deus. Ninguém aqui está aqui para te julgar. Não deixe o tempo passar, não. Não perde a oportunidade, não. Vem que Deus quer falar com você. Pode vir. E para ti eu vou. Me rendo a ti. O Senhor quer fazer aliança com você de novo. O Senhor quer essa intimidade com você. A oportunidade está aberta. Você está na casa do seu Pai. Aqui você tem liberdade. Mais uma vez, pode continuar. Estou deixando a oportunidade aberta, porque eu sei que ainda tem gente que o Senhor quer ver no altar. Eu estou deixando aberto, pode vir. Você que está aí no seu lugar, fique em espírito de oração. Conversa com o Senhor. De trás
Essa parte é linda, pode cantar. Até meu ser desfeito ser teu amor igual a mim. Promessas me mudaste, até meu ser desfeito ser teu amor capturou-me. Oh, aleluia. Senhor, obrigada porque o Senhor nos lembra das tuas promessas. O Senhor nos lembrou de que o Senhor nos prometeu vida em abundância, Deus. O Senhor nos prometeu que o Senhor voltará para nos buscar. O Senhor voltará para buscar uma igreja santa, uma igreja transformada, uma igreja que não é mais refém do pecado. Senhor, olha para essas vidas que estão aqui na frente nesse momento. Senhor, eles escolheram a melhor parte. Deus, eles escolheram refazer aliança contigo enquanto ainda há tempo, Deus. Eu peço em nome de Jesus, vem com o teu Espírito Santo sobre a vida deles agora, tomando conta, Pai, do alto da cabeça, planta dos pés, Senhor. Em nome de Jesus, que hoje seja uma data marcada no calendário em que o Senhor os encontrou de novo. Em nome de Jesus, tudo aquilo que veio, Senhor, para aprisionar, tudo aquilo que veio como sentença de morte, está repreendido. No nome de Jesus, desce com o sangue do Cordeiro aqui, o teu sangue que apaga o pecado, o teu sangue que nos liberta, o teu sangue que não nos deixa mais escravos, Senhor. Em nome de Jesus, com esse sangue agora, limpa as nossas vidas, renova o nosso coração, purifica a nossa mente, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós vamos para ti, Senhor, com tudo que temos. Começa a adorar aí. Glória a ti, promessas me mudaste, até meu ser feito ser teu amor envolve, meu amor, teu amor capturou-me. Antes de eu encerrar, vou fazer o que eu faço todo final de semana. Porque é só por isso que nós estamos aqui. Para nada mais. Se você está aqui me ouvindo, você nunca convidou Jesus para ser o seu Senhor. Você não sabe o que você está perdendo. Porque viver pertencendo a Cristo é ter a certeza de ter um amigo para todas as horas. É ter a certeza de ter o nome escrito no livro da vida. É ter a certeza de ter os pecados perdoados todas as vezes que eles são confessos. Ou até estendendo o convite. Você conhece Jesus, só que você não tem relacionamento com Ele. Por motivos aqui que não me interessam, você se afastou. Você se perdeu um pouquinho. Você está frio. Sua fé é aquela chama que está quase apagando. Mas eu falei quase. O Espírito Santo vem e coloca mais lenha aí nessa fogueira para ela queimar. Só que você precisa dizer para o Senhor: sou eu, Senhor. Eu estou afastado. Ou então, Senhor, sou eu. Eu te aceito aqui. Eu fiz isso um dia.
foi a melhor decisão da minha vida. E quem sabe hoje não é o seu dia. Então, de maneira rápida, se você se encaixa em um desses grupos que eu mencionei, em nome de Jesus, levanta a sua mão, eu vou orar por você. Existe alguém? Não. Existe alguém? A sua chance pode ser hoje de ter o nome escrito no livro da vida. Eu vou perguntar a última vez. Existe alguém aqui que quer renovar a aliança com o Cristo? Levanta a sua mão. Amém. Senhor, nós entregamos, Deus, esse momento nas tuas mãos. Te agradecemos porque em tudo o Senhor nos ensina. Te agradecemos porque hoje o Senhor transformou essas vidas aqui. Te agradecemos porque hoje estamos libertos do pecado, Deus. Te agradecemos pelo teu amor. E te louvamos com as nossas palmas, em gratidão por quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Podem voltar para o lugar de vocês.